nome de Jesus. Ok? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Foi a leitura oficial que nós fizemos. E há uma mensagem de Deus para você aqui. Atos, capítulo 9, versículo 1. Vamos estar tendo aqui no telão a mensagem? É possível? Muito bom. Muito obrigado. Atos 9, 1, que vai nos dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que quer homens ou quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco na Tua palavra. Fala-nos com poder, fala-nos com autoridade. Hoje, Senhor, é o culto profético, e eu creio que o Senhor tem uma palavra profética para a vida do meu irmão e da minha irmã. Uma palavra profética para a vida desta pessoa nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que se cale a voz humana na carne do diabo e que somente seja ouvida a voz do Espírito Santo de Deus. Que a interpretação seja dele, que a ministração seja dele, que a unção é toda dele e a honra e a glória pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Você diz amém. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Amada igreja do Senhor, quando abrimos a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, também conhecido como Evangelho do Espírito Santo, porque nós temos os primeiros livros do Novo Testamento, que na verdade são os 4 evangelhos do Novo Testamento, que começa em Mateus e termina em João. Após esses 4 evangelhos, que são a bibliografia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-se início então a Atos dos Apóstolos, conhecido então como, falado e dito como se fosse o 5º evangelho, só que é o evangelho do Espírito Santo. Nele está escrito Atos dos Apóstolos, como se fosse as coisas que os apóstolos fizeram, mas na verdade os apóstolos só puderam fazer alguma coisa porque o Espírito Santo se movia através dos apóstolos, porque o Espírito Santo estava na vida dos apóstolos. Pois bem, Jesus veio, Jesus pregou o reino, Jesus se entregou na cruz do Calvário, Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos, e Jesus se manifesta aos discípulos por um espaço de cerca de 40 dias após a sua ressurreição, e ele diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Eles permaneceram em Jerusalém, e em Atos capítulo de número 2 relata que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo desce no dia de Pentecoste e todos são cheios do Espírito Santo. E todos começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí o povo ficou abismado e alguns começaram a zombar e dizer: estão bêbados, estão cheios de mosto. E aí o que é que acontece? Pedro levanta cheio do Espírito Santo e ele toma a palavra e diz: não tem ninguém bêbado, não tem ninguém drogado, não tem ninguém cheirou nada, ninguém bebeu nada, ninguém injetou nada na veia, não. Isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo é todos cheios do Espírito Santo. E quando
quando ele anuncia a salvação, o Espírito Santo que estava na vida de Pedro, o Espírito Santo que estava nos 120 que estavam com Pedro, agora age sobre os ouvintes, age sobre os corações atentos e começa a converter as pessoas, e começa a mudar a situação de zombadores, de pessoas assustadas, de pessoas que não entendiam nada. Agora todos eles estavam perguntando para Pedro e para os irmãos: irmãos, o que nós faremos para sermos salvos? O que nós faremos para herdarmos a salvação? E aí Pedro vira e diz: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, e recebereis o perdão de vossos pecados. E naquele dia 3.000 almas se convertem a Jesus de Nazaré. Não bastasse isso, prolonga-se um pouco, está Pedro indo em direção à sinagoga, a hora da oração, e de repente tem um coxo chamado Coxo da Porta Formosa, e este coxo pede dinheiro. Pedro olha para ele e fala: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo se levanta e sai andando imediatamente, glorificando, exaltando ao Senhor. Todos ficam atônitos, pegam eles, colocam perante o sinédrio, e lá ele prega a palavra do Senhor. Não bastasse isso, depois as pessoas começam a perguntar, e mais de 4 a 5 mil almas de novo se convertem ao Senhor Jesus Cristo. A igreja começa pujante, a igreja começa avivada, a igreja começa cheia do Espírito, a igreja começa a pregar no Espírito, evangelizar no Espírito, orar no Espírito. A igreja está borbulhando da presença do Espírito Santo, e o resultado disto é mudança, transformação de vida, mudança total. E quando tudo isso está acontecendo, o que é que acontece? Levanta-se um jovem. Esse jovem, o seu nome era Saulo de Tarso. Hoje chegam os rumores de que a pregação do Evangelho está tomando proporções extraordinárias. De dias atrás, que eram apenas 120, agora eles já são quase 10.000 crentes. E isso mexe com os corações. Isso assustou os fariseus, os publicanos, os religiosos da época. E se levanta este rapaz, jovem ainda, chamado Saulo de Tarso. Saulo era da tribo de Benjamim. Saulo era fariseu. O fariseu, ele é um judeu muito devotado. O fariseu é um judeu que segue estritamente, rigorosamente as leis da Torá. Para eles a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. E o fariseu, ele segue com muito zelo, estritamente, as leis da Torá. E o fariseu, ele tem uma incumbência de que ele se sente invocado, chamado pelo Senhor para ser separado. Tanto é que a palavra fariseu, ela significa aquele que é separado, aquele que fica separado. Então o fariseu, ele tinha dentro do seu coração de que ele era o guardador zeloso da lei de Moisés, e de que aqueles que não se enquadravam nesta lei, ele, fariseu, entendia em seu coração que ele tinha a missão de que custe o que custar, ele tinha que defender a lei. E Saulo é um jovem que está começando o seu chamado de fariseu, que aprendeu como ofício uma profissão
lei. Ele era como se fosse o fariseu presidente. E quem aprendesse com Gamaliel estava aprendendo com um dos maiores doutores da lei da história judaica. Ele não era qualquer um, Gamaliel, era um homem importante. Famílias e famílias judaicas disputavam para conseguir uma vaga na escola de Gamaliel, para ter seus filhos aos pés deste homem, para aprender com ele, porque ele era muito sábio, ele era muito entendido das Escrituras, ele não era doutor por acaso. E Saulo teve este privilégio, esta grande oportunidade de aprender aos pés deste homem, deste doutor. E não bastasse isso, quem olhasse para ele e falasse: de onde você é? E ele dissesse: eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu sou aluno formado na escola de Gamaliel, já olhavam com outros olhos para Saulo, sabiam que ele não era qualquer um. Não bastasse isso, ele ainda era poliglota, ele falava mais de um idioma. Não bastasse isso, ele tinha mais de uma cidadania. Além de ser um cidadão israelita, um cidadão judeu, ele também era um cidadão romano. Então ele não era qualquer pessoa, ele tinha uma boa posição, ele tinha alcançado muita coisa que muitos jovens sonhavam. Saulo estava nesse patamar. E de repente chega a notícia de que estão pregando Jesus, que pessoas e mais pessoas estão se convertendo, que os judeus estão se convertendo, que milagres estão acontecendo, e eles entendem que aquilo é uma seita, que aquilo não é, na verdade, o Cristo que Israel está esperando, que não é o Messias tão aguardado por Israel, e eles começam a dizer: não, isso é uma seita, e nós, como zelosos da lei, nós, como protetores da Escritura Sagrada, da Torá, nós temos que tomar alguma providência, nós temos que fazer alguma coisa. E aí Saulo se levanta e diz: eu vou na frente desse negócio. E diz a Bíblia que Saulo então pede cartas para poder prender os cristãos. Só que antes dele alcançar estas cartas, a Bíblia vai nos relatar que este jovem já perseguia a igreja. Em Atos capítulo 7, versículo de número 58, a Bíblia vai nos dizer que quando Estevão morreu debaixo de pedrada, o primeiro mártir da igreja primitiva, o diácono Estevão, que morreu cheio do Espírito Santo, que pregando ninguém conseguia com ele, o rosto dele era como de um anjo. E quando apedrejaram Estevão, levou seus olhos ao céu, e ele viu os céus abertos e disse: eis que vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. E naquela hora ele entregou o seu espírito e morreu ali apedrejado, já subiu direto para o encontro do Salvador. Aleluia. Mas diz a Bíblia em Atos 7:58 que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem. Está escrito lá: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo, de um jovem chamado Saulo. Aqui é a primeira vez que nós vemos a aparição desse Saulo no cenário bíblico pós-Pentecoste. Ele aparece como um cúmplice de assassinato, ou olhe lá se não foi o ortogante da ordem de que Estevão deveria ser apedrejado. Saulo agora está ali, e aos seus pés estão as vestes de Estevão, e Estevão está sangrando, morto, seu corpo está morto, mas Estevão está vivo na glória com o Senhor. Saulo acha que está fazendo um bem a Deus. Saulo pensa que está fazendo um trabalho para Deus, matando aquele homem, perseguindo os cristãos, entrando em suas casas e fazendo atrocidades.
de Atos, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer o que mais este jovem fazia. Coloca para mim, Atos 8:3, que diz assim a palavra do Senhor: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava à prisão. Então você vê que ele sai do cenário da morte de Estevão, que ele consentiu no assassinato, e ele agora vai por dentro das casas, dos lares, e aonde houvesse alguém dizendo que cria em Jesus, que confessava Jesus como seu Salvador, que pregava o Evangelho, que acreditava no ensino dos apóstolos, este Saulo, junto com os soldados, entrava lá dentro, não importava a hora, não importava o dia, não importava quem estava lá, se tinha dinheiro ou não tinha, se era rico, se era pobre, ele entrava lá e assolava. A Bíblia diz que ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja, ele maltratava a igreja, ele se levantou contra a igreja. E aí, depois dele tomar essas atitudes, de estar fazendo todas essas coisas ruins, a igreja está temente, a igreja está orando, a igreja está pensando: meu Deus, o que vai ser de nós? Depois que se levantou esse homem nos persegue, esse homem, ele quer o nosso mal, o que é que vai acontecer com a gente? Mas Jesus, acho que eles se esqueceram, porque Jesus, ele disse uma palavra, ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Pode levantar a perseguição que for, Jesus sempre defenderá a sua igreja, Jesus sempre guardará a sua igreja, Jesus sempre vai dar uma válvula de escape para a sua igreja. E quando eu digo isso, eu não estou falando da questão denominacional. Eu não estou falando da questão de igreja como pessoa jurídica, de CNPJ. Eu estou falando da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu estou falando dos crentes que servem ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele não está falando das portas do inferno não prevalecerão contra os templos. Ele não está falando isso. Ele está falando Por isso a mensagem que Deus me deu nessa noite, o tema dela é: Deus muda qualquer situação. Deus muda qualquer situação. Eu vou repetir para você entender: Deus muda qualquer situação. Não tem situação que Deus não possa mudar. Não tem situação que Deus não possa mexer, transformar e mudar. Ele muda qualquer situação. A Bíblia diz que Saulo se levantou
respirava ameaças. Ou seja, só de Saulo dar uma respirada, as pessoas já se sentiam ameaçadas. Pensa num homem que, achando que estava fazendo o certo, mas na verdade estava fazendo o errado, era incisivo, era zeloso nas suas execuções. Se ele colocava no coração que ele ia prender, ele prendia. Se ele colocava no coração que ele ia matar, ele matava. Se ele colocasse no coração que ele ia prejudicar, ele prejudicava. Ninguém conseguia deter os objetivos de Saulo. Ninguém conseguia pará-lo. Ninguém conseguia persuadi-lo. Ninguém conseguia influenciá-lo a voltar atrás. Ninguém. Tanto é que nenhum dos apóstolos pregou para ele. Nenhum dos discípulos se aproximou para falar de Jesus para ele. Por quê? Porque Deus viu que aquele homem estava focado, que aquele homem estava centrado nos seus propósitos e que nada mudaria aquele homem, nada o transformaria. O coração dele estava de pedra, e o coração dele estava imutável. Mas não há situação que Deus não mude. Não há situação que Deus não possa mudar. E aqui está dizendo no capítulo 9, no versículo de número 3, está dizendo assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Um resplendor de luz do céu. Subitamente, de uma maneira inesperada, de surpresa, sem que fosse profetizado antes, sem que alguém tivesse tido a revelação antes, sem que alguém tivesse dito, ou profetizado, ou pregado, ou falado que sonhou. Ninguém sabia de nada. Não havia uma palavra dizendo que isso iria acontecer. Então Saulo estava a caminho de Damasco, já tinha pegado as cartas das autoridades religiosas e das autoridades civis para entrar nas casas, para prender, para matar, para judiar, para torturar. E ele estava indo, se sentindo campeão, se sentindo invencível, se sentindo que ele iria empregar sucesso nas suas tarefas. Mas de repente, subitamente, o Deus que muda a situação apareceu, e uma luz brilhou no céu. A glória! Oh, aleluia! De uma hora inesperada, ao meio-dia, bem no raiar do sol na sua força, e essa luz brilhava mais do que o sol. Glórias ao nome do Senhor. E no momento que a luz apareceu, a Bíblia é bem clara em dizer que naquele exato momento Saulo cai no chão, Saulo cai por terra, a soberba dele cai, a altivez dele cai, o seu machismo, o seu eu cai, tudo que ele pensava que ele era cai junto com ele. Por quê? Porque diante de Jesus Cristo, diante do Senhor da igreja, todos têm que dobrar joelho, porque está escrito em Filipenses: e Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e importa que debaixo do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Você pode dizer glória a Deus? Quando ele cai daquele cavalo, quando ele cai no chão, a Bíblia não fala se tinha cavalo lá. O pessoal costuma falar muito isso. A Bíblia só fala que ele caiu. Quando ele cai naquele chão, a luz forte, poderosa, está sobre ele. Na mesma hora ele ouve uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Parece que eu
acho que às vezes a gente passa tão rápido por um versículo que a gente não presta atenção no poder que está dentro, embutido daquele versículo. Olha o que Jesus está falando com ele. Por que você me persegue? Espera aí, ele não estava perseguindo a igreja? Ele não estava perseguindo, não é a igreja. Ele não matou, não foi Estevão. Ele não prendeu na prisão os cristãos. E por que Jesus, ao invés de dizer Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? Jesus está falando, por que você me persegue, Saulo? Jesus está dizendo, está declarando para ele o seguinte: tocou na igreja, está tocando em mim. Tocou na igreja, está tocando em mim. Mexeu com a igreja, está mexendo comigo. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Então, quando há um casamento, existe o quê? Ambos serão uma só carne. Então, olha só o que isso está implicando aqui. Jesus está dizendo para mim, para você, para quem está assistindo, Jesus está dizendo: não se preocupa não, porque quem toca em você está tocando em mim, quem mexe com você está mexendo comigo, quem fala mal de você está falando mal de mim, quem faz qualquer coisa contra a tua vida está fazendo contra mim. Não se preocupe, porque a minha luz vai aparecer. Jesus está falando: porque me persegue, Saulo? E Saulo então diz: quem é, Senhor? E quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus na hora se manifesta para Saulo. Saulo tem um encontro real com Jesus Cristo. Saulo tem um encontro poderoso com Jesus Cristo. E no momento que ele tem esse encontro, ele é totalmente mudado. Ele é totalmente transformado pelo Senhor Jesus. Você tem um Saulo que mata, que prende, que judia, que assola a igreja. E agora você tem um Saulo ajoelhado, com o rosto no pó, temendo. O Saulo corajoso, machão, brigão, valentão, agora está no chão, ajoelhado e com medo. A Bíblia diz aqui, eu vou ler para você, versículo 6, versículo 5, só para não perder o contexto. E ele disse: que é, Senhor, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, tremendo, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele está mudado, ele está transformado. Jesus apareceu para o valentão, para o brigão, para o machão Saulo, para o assassino, perseguidor de igreja, falador dos crentes, caluniador, mentiroso. E Jesus jogou ele na terra, e agora ele está tremendo, atônito, mudado, transformado, e está perguntando: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Ele não quer ser mais aquele Saulo que ele era antes. Porque quando ele perguntou para Jesus o que Jesus queria dele, ele estava disposto a fazer o que Jesus quisesse. Se ele não quisesse seguir a Jesus, ele não perguntaria nada. Quando ele pergunta o que quer que eu faça, ele estava dizendo: não interessa mais tudo que eu já vivi até hoje, o importante é daqui para frente, Jesus. Jesus, o que tu queres de mim, o que tu falares eu vou fazer.
situação que não possa ser mudada pelo poder de Deus. Um homem que foi totalmente mudado e transformado pelo poder de Deus. E eu vou te provar isso. Continuando aqui, o Senhor diz para ele no versículo 6: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Ó, é o seguinte: você agora não é mais aquele Saulo, não. Agora você é meu servo, sim, Senhor. Entra na cidade, que lá eu vou te dizer o que te convém fazer. Por enquanto não tem que te dar satisfação nenhuma. Você entendeu? Ah, sim, Senhor, pode deixar. E diz a Bíblia que quando ele abre os olhos, ele fica cego. Ele perde totalmente a visão. E aí os soldados que estão com ele precisam levá-lo, ajudando ele a tatear, para encontrar. E ele entra em Damasco. E o Senhor diz para ele ficar lá e aguardar. Continuando. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz e não tendo vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem enxergar, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele está fazendo o quê? Orando. Olha que mudança. Olha o Deus que muda qualquer situação. 3 dias atrás era perseguidor que estava matando, e 3 dias depois é um cego servo que está orando. Olha como Deus mudou esse homem. Olha como Deus transformou essa situação. Que está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aquele que era perseguidor, agora é um vaso escolhido de Jesus Cristo para levar a palavra dele a todos. Esse é o Deus que muda a situação. A situação era desfavorável à igreja e aos cristãos, e agora uma mudança, e nesta mudança ele deixa de ser Saulo e passa a se tornar o apóstolo Paulo. E quando ele se transforma no apóstolo Paulo, ele se transforma num dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. Através deste homem, o Espírito Santo escreveu toda a espinha dorsal da igreja evangélica brasileira e do mundo todo, porque toda a doutrina do Evangelho está nas cartas deste homem. Deus mudou a situação.
explodiu em crescimento depois que Deus mudou essa situação. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vai mudar a situação que está te afligindo. Deus vai mudar a situação que está te perturbando. Deus vai mudar a situação. Você crê nisso? Então, irmão, com máscara, mas eu sei que não é fácil não, mas arrebenta a tua boca de dar glória a Deus, porque Deus vai mudar Saulo e Paulo. Deus vai mudar Saulo e Paulo na tua casa. Deus vai mudar Saulo e Paulo no teu emprego. Deus vai mudar Saulo e Paulo na tua enfermidade. Deus vai mudar a situação. Pode ter certeza que eu estou falando aqui, porque eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo para lhe lançar esta palavra profética. Aleluia! Deus vai mudar essa situação que está contrária na tua vida hoje, que está levantando-se contra você hoje, que está entristecendo teu coração e machucando a tua alma. Deus está mandando eu lhe dizer: eu vou mudar esta situação. Eu termino, prepara para você louvar a missionária Marinês, eu termino dizendo para você o que está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19. É a palavra que Deus está mandando eu falar com a igreja hoje, falar com você que está em casa. Isaías 43, 19, está dizendo assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Oh glória! Eu vou repetir porque você não deu glória a Deus. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Vem louvar, missionário. A igreja fique de pé, por favor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por esta palavra. Em nome de Jesus, haja com mudança nesta noite. Cumpra-se a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Eu creio, o Senhor vai abrir caminho no deserto. O Senhor vai abrir rios no ermo. O Senhor vem com novidade. O Senhor vem com mudança. Mudança de situação contrária, situação desfavorável, vai passar a ser favorável, vai passar a ser apoio, vai passar a ser vitória. Aquilo que estava sentenciado a derrota, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, derrota em vitória, derrota em vitória, vai mudando, fracasso em sucesso, fracasso vai virando sucesso, em nome de Jesus Cristo. Oh meu irmão, minha irmã, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, vai adorando a Jesus. Glórias ao teu nome pela mudança, glórias ao teu nome. Senhor, eu creio, toca através da rede social, em nome de Jesus. Existe um